Ela tinha lacerações em ambos os pulsos, assim como no pescoço. E essas lacerações estavam sangrando ativamente? Não. Lindsay Clancy foi encontrada no chão atrás da casa dela depois de cair da janela do quarto no segundo andar. Ela afirma que tentou se suicidar após matar seus 3 filhos pequenos. Os promotores não acreditam nisso. Eles dizem que foi uma tentativa de suicídio falsa feita para encobrir os assassinatos. A ré afirmou que ouviu uma voz. Uma voz masculina. Uma voz que ela nunca tinha ouvido e nunca mais ouviu. E aquela voz disse a ela que era sua última chance. Ela tinha que matar as crianças para que pudesse se matar. Lindsay admite ter matado as crianças, mas nega a responsabilidade criminal devido à psicose pós-parto e ao uso excessivo de medicação. Agora, os promotores devem provar, além de qualquer dúvida razoável, que os problemas de saúde mental de Lindsay não tiveram nada a ver com matar os filhos. É um caso que será decidido por 12 jurados que hoje visitaram a casa onde tudo isso aconteceu em janeiro de 2023. Então hoje o júri voltou à cena, a antiga casa de Lindsay e Patrick Clancy, e eles puderam ver aquela janela do segundo quarto. Quão alta ela era do chão? Alguém conseguiria descer ali? Eles também entraram para ver o porão onde as vidas daquelas 3 crianças foram tiradas. Como essa visita do júri vai impactar o júri? Eu sou Vinnie Politan. Vamos investigar. Ao longo dos anos aqui na Court TV, cobri muitos casos em Massachusetts. E quase em todos os casos, o júri faz uma visita ao local. O júri vai até o local do suposto crime. Eles às vezes fazem isso, muitas vezes até antes do julgamento. Mas neste caso, o júri já ouviu algumas das provas e agora vai fazer a visita. Agora, você deve se lembrar que o júri no julgamento de Karen Reed foi até 34 Fairview. Vou te dizer, isso realmente abre os olhos. É absolutamente revelador. Eu já tinha visto fotos e vídeos daquela casa, e até eu ir pessoalmente lá, eu não percebia o quão pequeno era aquele jardim da frente. Isso me fez olhar para as evidências de uma forma muito, muito diferente e com muito mais clareza. E eu acho que essas visitas do júri são muito importantes. Então, nesse caso, um dos principais destinos deles é a antiga casa de Lindsay e Patrick em Duxbury. Eles não moram mais lá. Outra pessoa vive na casa, o que é um pouco invasivo. Mas você sabe, um julgamento de triplo homicídio. Então existe a possibilidade do júri ir até lá para ter uma ideia de como é a casa. A casa, neste caso, é significativa por 2 motivos, eu acredito. Um é o suposto suicídio, certo? A suposta tentativa de suicídio. A acusação e a defesa discordam. Eles não concordam. Os promotores acreditam que foi uma tentativa simulada e a defesa, obviamente, acredita que ela realmente tentou tirar a própria vida. Então, olhar para a parte de trás daquela casa é muito importante para tentar entender isso e simplesmente estar no local, olhar para a janela. É mesmo possível que alguém pudesse fingir, tentar sair por aquela janela sem se machucar gravemente, como Lindsay Clancy realmente fez? Então, eu acho que isso é realmente significativo. A outra parte é entrar na casa onde os homicídios aconteceram, certo? Ver o porão onde ele fica em relação ao andar de cima e a relação entre os 2 quartos diferentes onde as crianças foram encontradas. Extremamente, extremamente importante. Eu sei que a defesa não achou que fosse importante, mas Quero dizer, o júri está tentando chegar à verdade. E para mim, visitar o local do suposto crime te leva até lá muito mais facilmente do que uma fotografia, um diagrama 3D ou qualquer outra coisa. Estar realmente no local onde isso aconteceu te dá uma perspectiva muito mais clara. Mesmo que algumas coisas tenham mudado, como as pessoas que moram na casa e algumas decorações, o que realmente importa são a estrutura da casa, as escadas, o porão, o quarto, as janelas, a parte externa da casa. Então preste atenção, aqui o juiz orienta o júri antes de eles saírem, deixarem o tribunal, entrarem no ônibus e irem para a visita do júri.
Membros do júri, vocês estão prestes a visitar e passar por vários lugares sobre os quais ouviram depoimentos durante o julgamento. A terminologia que usamos para isso, como eu disse, é uma visita. Agora, o objetivo da visita é ajudar vocês a entenderem melhor as provas que ouviram e ainda vão ouvir durante o julgamento, e também ajudar a compreender o local, o entorno dessas diferentes áreas. Certo, agora a visita que vocês vão fazer faz parte do caso. As observações que vocês fizerem durante a visita podem ser usadas e consideradas por vocês nas deliberações para chegar a um veredito. Então vocês podem levar em conta o que estão prestes a ver durante a visita. Os lugares que vamos visitar neste caso, nós vamos dirigir até a farmácia CVS que foi mencionada. Não vamos descer do veículo, mas vamos ver onde fica. Depois vamos passar de carro pelo restaurante 3V, acho que é esse o nome, em Plymouth. Vamos dirigir até lá e depois voltar para casa, que fica em... E vocês terão a oportunidade de entrar na casa. Vocês vão entrar lá com os oficiais do tribunal, os advogados e comigo. E como temos um júri grande aqui, provavelmente vamos dividir em talvez 3 grupos de 6. Vamos levar 6 pessoas, todos vamos descer e olhar diferentes áreas. Os advogados vão indicar pontos que talvez vocês devam observar. Mas vocês podem olhar tudo, apenas observar. Quando estiverem lá dentro, não devem fazer nenhuma pesquisa independente. Não é para abrir gavetas, portas ou algo assim. Então, os advogados vão dar a vocês uma oportunidade. Vamos dar a vocês a chance de simplesmente olhar ao redor e observar isso. Boas instruções do juiz. Vamos a 3 lugares, certo? E, obviamente, o restaurante, a CVS, para entender o tempo que leva para dirigir, quão perto realmente é quando você vai do restaurante e da CVS de volta para casa em Duxbury. Temos imagens da visita. Permitem uma câmera para gravar vídeo. Esse é o ônibus saindo com janelas escurecidas. Não queremos ver o júri, não nos interessa. Mas aqui estão eles. Se preparando para essa visita ao local. E este é o restaurante 3V, então eles foram de ônibus até o 3V. Não há motivo para entrar necessariamente. Eles já viram o vídeo e é só para ver a localização e onde fica em relação à casa e, obviamente, onde fica em relação à CVS. Lembre-se, os promotores acreditam que tudo isso foi planejado e tramado. Esse restaurante foi escolhido especificamente por causa da distância e do tempo que levaria para chegar até lá. E aí vemos o ônibus voltando para a estrada e saindo do 3F a caminho de parar para ver a CVS. Assim, você pode ver a distância entre os dois. O interessante é que acho que eles não estão seguindo exatamente o mesmo caminho que o Patrick fez naquele dia. Se fosse eu fazendo a visita ao local, teria feito assim. Começaria na casa, iria dirigindo até a CVS, dirigiria até a 3V, depois voltaria e então faria uma visita à casa. Ou você poderia fazer a visita à casa primeiro e depois fazer o trajeto de carro. Então, aí estão eles. E acredito que este seja o centro comercial onde de fato fica a CVS. E, novamente, apenas observando o ônibus. Fico imaginando o que as pessoas pensam quando veem isso. Uma coisa que foi destacada é que você não tem a grande presença policial que geralmente existe nessas situações. E isso, na verdade, foi discutido logo no início deste caso. Então, aqui está a CVS, certo? Essa é a CVS em questão. Novamente, foi lá que Patrick Clancy foi. Vimos o vídeo dele dentro da CVS e o vimos andando pelos corredores. É nesse momento que ele liga de volta. E isso fica a apenas alguns minutos da casa propriamente dita. Então vamos ao vídeo da casa agora, porque essa é, para mim, a parte mais importante da visita ao local. Sim, dirigir até lá, eu entendo. Mas aí ver a casa de verdade, o tamanho, as janelas. Agora, o júri entrou na casa, mas a câmera não entrou. Outra pessoa mora lá. Quero dizer, é uma coisa, temos uma visita do júri, eu entendo. O júri pode entrar lá para meio que subir as escadas, ver o quarto em relação ao porão. Isso é importante. Mas para a mídia, para o público, não precisamos entrar na casa dessas pessoas. Nós já temos as fotos... Então já temos uma ideia. Mas para o júri, para mim, a parte mais importante para o júri nessa visita seria ir até os fundos da casa onde Lindsay Clancy tentou ou supostamente tentou tirar a própria vida. E para mim, essa é a parte mais significativa do lado de fora da casa.
Quando você entra na casa, novamente, o importante é a relação entre todos os elementos. Então essa foi a visita do júri. O júri saiu, eles puderam ver. Agora eles têm acho que eles terão uma visão mais clara das evidências conforme forem apresentadas. Agora vamos voltar às evidências. E uma testemunha, Mark Anthony Maffel, da polícia de Duxbury, e ele testemunhou sobre várias coisas, incluindo suas observações sobre Lindsay Clancy em pessoa. E eu acho que essa parte é significativa porque esse é um grande tema para os promotores. Quão graves eram aqueles ferimentos que Lindsay Clancy infligiu a si mesma? Eles eram superficiais ou eram graves, com risco de vida? Vamos ouvir o depoimento do policial. Então, quando você estava no South Shore Hospital, você teve a oportunidade de observar Lindsay Clancy? Sim, tive. Como ela estava quando você a viu no South Shore Hospital? Ela parecia sedada e inconsciente, com várias lacerações nos braços e no pescoço. Certo. Estou lhe mostrando agora o que foi marcado como prova 110. É a pessoa retratada nesta fotografia? Lindsay Clancy. E essas são as lesões que você observou naquele dia no pescoço dela? Correto. E mostrando para você na tela o que foi marcado como prova número 111. Novamente, essa é a Lindsay Clancy? Sim. E as lesões que você viu no pescoço dela em 24 de janeiro? Correto. E 112, o item 112. No meio desta fotografia com o braço estendido, há alguns cortes e um corte no meio. Você também observou isso em 24 de janeiro? Sim, observei. E finalmente o item 113, que seria o outro braço. Você observou esses cortes nesse braço? Sim. Certo? Você decide. Tivemos que desfocar parte disso, mas é um grande problema. Será que todos os jurados verão essas feridas do mesmo jeito? Os promotores e a defesa veem isso de forma completamente diferente. O júri precisará decidir se ela tentou ou não tirar a própria vida. Agora, no contra-interrogatório, a defesa destacou outra coisa que foi observada ali no quarto: a quantidade de sangue que havia no quarto e nas roupas de Lindsay Clancy. Eles dizem, nessas fotos ela não sangra porque o sangue foi absorvido em outros lugares. Vamos ver e ouvir. E uma das coisas sobre as quais o advogado lhe perguntou foi a roupa que Lindsay estava usando e que foi cortada, certo? Correto. Vou apenas mostrar e perguntar se isso parece uma representação fiel e precisa. Representação de, por exemplo, uma das peças de roupa dela. Sim. Ok, como não sei disso, só vou garantir que está incluído. Isso mostra que há sangue nessa peça de roupa? Não que eu veja. Ok. Havia algum tipo de resíduo de tinta ou algo assim na roupa, se você se lembra? Não me lembro, não. Não. Você percebeu algum sangue na calça jeans? Bem, se você se lembra... Eu não me lembro. Não. E quanto ao... Acho que seria a blusa que estava sendo usada. Você notou algum sangue nela? Não. O senhor se lembra de um sutiã cortado? Sim, havia. E o sangue passou pela roupa até chegar ao próprio sutiã? Isso está correto? Correto. E isso obviamente viria de fora da roupa e então para o sutiã que estava sendo usado, certo? Correto. E quando você entrou no quarto, você fez observações como detetive de certos itens. Por exemplo, isso parece ser uma representação fiel e precisa do chão, gotas de sangue em... Isto é uma indicação da própria cama, do lado direito da cama. Sangue adicional que foi encontrado no chão ao lado dos livros. Sim. Isso parece ser o criado mudo que estava ao lado da cama? Sim, parece. Você consegue ver o que há sobre o criado mudo? Sim. O que tem em cima do criado mudo? Há 2 xícaras, uma faca, parece ser um pote com alguma coisa e talvez um relógio. Ok, também tem gotas de sangue? Correto.
Esta é uma foto adicional mais abaixo, em direção ao lado direito da cama. Correto. Este é um close da faca que estava no criado mudo, assim como o copinho que estava lá e algo em que está escrito spray para travesseiro para um sono profundo. Dá para ver que isso estava em cima do móvel, correto? Correto. E isso, novamente, é uma área mostrando vários itens de roupa. Parece uma tiarinha, um fio, talvez para carregar um telefone e sangue no chão. Correto. E isso mostra a localização da cama, uma foto adicional do sangue perto do final da cama e também a área da janela, certo? Correto. E caberá ao júri decidir. Isso é sangue suficiente para demonstrar que, olha, ela estava realmente tentando tirar a própria vida quando passou aquela faca nos pulsos e na garganta. Houve outro momento que quero compartilhar com vocês. O Dr. Benjamin Kaufman, médico do pronto-socorro, que atendeu o bebê Callan, que sobreviveu por alguns dias, e o médico descreveu a condição em que a criança estava. E quero que você preste muita atenção à reação de Lindsay Clancy enquanto o médico está testemunhando, porque, como você pode ver, o júri também vê. Então, vamos dar uma olhada. E especificamente no dia 24 de janeiro de 2023, você estava trabalhando naquela noite? Sim, estava. Naquela noite, enquanto trabalhava, você atendeu uma paciente chamada Callan Clancy? Sim, ela era minha paciente. Lembra como ele chegou ao hospital? Sim, com a equipe de emergência, com a RCP em andamento. É comum a equipe de emergência fornecer um resumo ou visão geral das condições do paciente ao chegar com ele? Sim, é. E eles te deram esse resumo sobre a condição da Callan? Deram, sim. Naquele momento, o coração dele tinha parado e a RCP estava em andamento. E ele não estava respirando. Ele estava recebendo ventilação com bolsa, válvula, máscara. E o que você fez em relação ao tratamento de Callan? Assim que ele chegou, basicamente colocamos um tubo de respiração e conseguimos estabelecer um acesso intravenoso. A primeira coisa que fazemos é administrar uma dose de epinefrina. E, neste caso, com um ultrassom você pode ver o coração diretamente. E o coração dele começou a bater depois que conseguimos administrar essa dose. Nesse momento, continuamos com as compressões e continuamos ventilando pelo tubo de respiração. E o hospital de Plymouth não tem pediatria nem a capacidade de cuidar desse nível de paciente pediátrico, então estávamos ao telefone com o Hospital Infantil de Boston, preparando tudo para encaminhá-lo a um atendimento mais definitivo. E aproximadamente quanto tempo depois que você começou a cuidar de Callan ele voltou a ter batimentos cardíacos? Provavelmente desde o momento em que ele chegou ao pronto-socorro, talvez uns 10 minutos, eu acho. Em algum momento ele voltou a respirar sozinho enquanto estava sob seus cuidados? Não. Você fez algum exame ou teste para determinar a função cerebral de Callan? Então, em nenhum momento ele apresentou qualquer função cerebral. Eu não sou neurologista, então não sou a autoridade definitiva, mas na medicina de emergência existe uma escala chamada escala de coma de Glasgow, que geralmente vai de 3 a 15. Existem variações para pediatria, mas ele teve a pontuação mais baixa, que basicamente significa que você está em coma ou não tem resposta cerebral durante todo o tempo em que ele esteve sob meus cuidados. Então, nessa escala de 3 a 15, 15, seria alguém que está andando, falando e agindo normalmente? Isso mesmo. E 3 seria alguém sem função cerebral? Isso está correto. E você testemunhou que Callan estava com 3 na escala quando o atendeu? Em nenhum momento durante o atendimento dele houve qualquer função cerebral evidente no meu exame. E em algum momento foi decidido transferir o atendimento dele para o Hospital Infantil de Boston? Sim, entramos em contato com eles quase imediatamente e então ele foi levado de helicóptero para o Hospital Infantil de Boston. E eles, o tempo todo, os médicos da UTI estavam ao telefone revisando o caso e fazendo recomendações. E em algum momento,
Pelo que você sabe, desde que ele entrou no pronto-socorro do Beth Israel Deaconess Plymouth até chegar ao Hospital Infantil de Boston, ele respirou sozinho? Não. Um pouco da realidade alcançou Lindsay Clancy no tribunal. Afinal, ela é quem fez isso. A questão é, ela será responsabilizada criminalmente? Os primeiros socorristas que chegaram à casa de Clancy, o que eles viram, o que eles ouviram, é quase indescritível, mas eles precisam descrever. Então Stephen Hall, do Departamento de Polícia de Duxbury, interagiu com Lindsay e depois desceu para o porão, onde essas 3 crianças estavam sem vida. No chão, o bebê ainda se agarrando à vida, com um batimento cardíaco e algumas respirações, mas os outros 2 já tinham partido. Vamos ouvir agora o depoimento de Stephen Hall enquanto ele descreve o indescritível. Enquanto você e a policial Josefina estão lá, outras equipes de emergência como os bombeiros começam a chegar? Sim, eles chegaram e fui ao portão para orientá-los sobre onde ir. Como soube que eles chegaram? Você podia ouvir as sirenes. Então você ouviu as sirenes e foi até o portão para dizer para eles virem para esse lado? Correto. Enquanto você fazia isso, o Patrick Clancy ficou com você? Em um momento, ele entrou para dizer que ia ver as crianças dele. E você viu por qual entrada ele usou para entrar na casa? Ele foi em direção à porta de correr dos fundos. Pouco depois que Patrick Clancy entrou na casa, você recebeu uma chamada no seu rádio? Sim. E o que você ouviu no seu rádio? A central disse que ele não conseguia acordá-los. E você sabia do que eles estavam falando quando ouviu isso pela primeira vez? Na verdade, não. Algo então chamou sua atenção? Sim, eu ouvi um grito alto vindo de dentro. E você conseguiu dizer de onde estava vindo? Vinha logo de dentro da casa. E os gritos eram palavras ou apenas sons? É só um som. O que você fez ao ouvir aqueles gritos? Eu e a policial Josefine corremos para a porta de correr e entramos na casa. Quando você entrou na casa, lembra qual cômodo era? Na cozinha. E quando você entrou na cozinha, ainda conseguia ouvir aqueles gritos? Não. Ouvíamos ele falando, mas os gritos já tinham cessado. Quando você disse que ele falava, quem era? Patrick Clancy. Você se lembra dele dizendo, eu não consigo acordá-los, eu não consigo fazê-los levantar? Sim. E você se lembra da atitude dele enquanto dizia isso? Ele parecia muito chateado. O que você fez em resposta a isso? Ele veio de um cômodo dos fundos, então nós corremos para esse cômodo dos fundos. Senhor, estou mostrando para o senhor o item 89. É essa vista ao descer as escadas e virar à direita? Sim. E agora mostrando para você o item 90, que são aquelas faixas de exercício ali amarradas na porta do armário. Sim. 91 apenas um close disso, correto? Sim. Então 92. O que vemos nesta foto, senhor? Esse era o cômodo dos fundos de onde ele parecia estar vindo. Aquele pacote estava a caminho, né? Você também vê 2 fotos do diagrama que mostram exatamente como o local estava naquele dia. Sim. E o que você viu quando chegou àquele cômodo dos fundos? Após a porta à esquerda estava o corpo de uma criança. E você se lembra em que posição a criança estava? Ele estava com os pés para a porta e a cabeça para a parede. E ele estava de costas ou de bruços? Ele estava de costas. E você se lembra do que ele estava vestindo? Ele estava sem camisa, acho que só de fralda ou roupa de baixo. Estou mostrando para você o item 93. Se você puder, por favor, aponte onde você viu o corpo dele. Só um minuto, senhor. Registre, ele indicou a área da faixa amarela de exercício. Pode constar assim. E, senhor, aquela pequena faixa de exercício, você viu ela naquela posição quando viu o corpo da criança no chão? Sim. É o item 94. O que é isso?
Senhor, você soube depois que o nome da criança era Dawson Clancy? Sim, soube. E você pode descrever a aparência física dele quando você o viu? Ele estava arroxeado, meio azul arroxeado. Você lembra como estavam o rosto e o pescoço dele? Não. Claro. Então eu vou te mostrar o que foi marcado como prova 95. Foi isso que você viu ao descer as escadas e virar à esquerda naquela primeira visão? Sim. E agora mostrando pra você o item 96. Essa é uma visão mais pra dentro do cômodo, conforme você entra. Sim. Agora, quando entrou naquela sala, o que você viu? Havia 2 crianças no chão, imóveis, e os paramédicos estavam prestando socorro a elas. E depois você soube que aquelas crianças eram Cora Clancy e Callan Clancy? Sim. Você fez algo para ajudar os paramédicos naquele momento? Com licença, eu perguntei se eles precisavam de algum equipamento. Eles pediram para você pegar algum equipamento? Pediram que eu pegasse um monitor cardíaco. E você fez isso? Eu fui procurar o capitão dos bombeiros para perguntar onde eu poderia pegar um, e ele estava bem abalado. Então acabei descendo de volta para o porão. Se eu pudesse mostrar o item 96 novamente e apenas pedir para você apontar para nós onde você viu cada criança. Mais tarde. Então, para constar, a primeira área que você apontou foi entre a mancha de sangue e a faixa elástica preta. Está correto? Correto. E então a segunda área era mais para frente daquele criado mudo pequeno ou algum tipo de estante? Sim. Não foi fácil para o policial, era um cara grande e durão. Mas dá para ver que ele está tentando se segurar, sabe? Conter as emoções, mas ainda sente o impacto do que viu. Enquanto revive aquele dia horrível em que desceu ao porão e encontrou 3 crianças sem vida. Quero dizer, arrasado, uma família destruída. E isso te dá uma ideia porque é raro você ver um policial assim. Eles já viram muita coisa, eles são treinados, são profissionais, obviamente. Mas é raro quando você consegue ver que a gravidade do que eles encontraram e do que viram está impactando eles emocionalmente, a ponto de, anos depois, aqui estamos nós no julgamento, e ainda assim isso tem um impacto duradouro nele. Agora, a questão é, o júri está passando pela mesma coisa. Como isso vai impactá-los? Vou reservar um tempo agora para analisar algumas dessas fotos das evidências para entendermos melhor como foram encontradas e parte das provas do caso. Vamos começar. Nós vamos começar no porão. E ao entrarmos no porão, é aqui que o pequeno Dawson, de 3 anos, é encontrado perto daquela faixa amarela de exercícios. Essa é a área. E essa é a faixa de exercícios que foi usada para tirar a vida dele. E lembre-se, Patrick entra e está removendo todas essas faixas de exercícios das crianças enquanto tenta ver se elas estão vivas e tenta salvá-las. E você olha para o cômodo, e o que é interessante, essa parte do porão, eu fico me perguntando se ele estava fugindo para aquela área ou não. Essa sempre foi minha preocupação, que um dos 3 viu o que estava acontecendo e tentou fugir, mas não conseguiu e ficou preso, escondido no cômodo dos fundos, no porão, porque é ali que isso fica. Vamos dar uma olhada na próxima imagem que temos, e esta mostra onde a Cora, de 5 anos, e o Callan, de 8 meses, foram encontrados. Agora está borrado, mas há uma pequena mancha de sangue no canto inferior direito da foto, ao lado de uma faixa de exercício. Foi ali que encontraram a Cora, de 5 anos. E mais uma vez, essa é a faixa de exercício que foi usada para tirar a vida dela. Ela é a mais velha, tem 5 anos. Essa é a área. Talvez você se pergunte sobre o sangue. Recebemos perguntas de pessoas querendo saber por que há sangue em um caso de estrangulamento. Agora, há outro ângulo desse mesmo local, e eu quero dar uma olhada nisso também.
E isso é de um outro lado do quarto. Então, no canto inferior direito, você vai ver algumas coisas. Você vai ver o pijama do pequeno Callan, que deve ter sido removido durante as tentativas de salvamento, ao lado da faixa de exercício que foi usada para tirar a vida de Callan. E então, à esquerda dali foi onde Callan estava. E se você olhar para o topo da mesma foto, vai ver aquela outra mancha de sangue borrada e a outra faixa de exercício. Foi ali que Cora estava. Então, essa é uma foto, mesmo cômodo, mas de um ponto de vista diferente. Brutal, né? E você ainda pode ver algumas das coisas que foram deixadas para trás nas tentativas de salvar a vida dessas crianças. Vamos dar uma olhada na próxima foto que temos para você da cena. Agora estamos te levando para fora. E na minha perspectiva, isso provavelmente... um dos aspectos mais interessantes e importantes desse caso, porque não vamos esquecer quais são as acusações aqui. A defesa está dizendo que depois que ela matou os filhos, que Lindsay Clancy pulou, saltou da janela numa tentativa de tirar a própria vida. Certo? Então você olha para a altura por esse ângulo. Sim, é o segundo andar, mas não é extraordinariamente alto, mas é alto. É perigoso, obviamente. Ela não está mais andando. Ela ficou paralisada após a queda. Mas existe uma versão completamente diferente do que está acontecendo aqui, segundo a promotoria. Essa parte do plano era fingir um suicídio, fazer parecer que ela tentou tirar a própria vida. Parte disso são os ferimentos que ela sofreu. Os ferimentos são superficiais? Eles são realmente ferimentos graves, certo? Essa é parte do argumento. A outra parte do argumento é parte das evidências físicas que foram encontradas aqui. E isso é realmente importante. Veja os dois que temos aqui, certo? Há a janela de cima e outra abaixo dela que também tem um pouco. Um pouco de uma borda meio que sobressaindo, certo? Um pouco de uma saliência nessa segunda janela abaixo da janela do quarto, que é a de cima. Vamos ver outro ângulo na parte de trás da casa. E aqui você pode ver outras coisas. Você pode ver o poço da janela bem abaixo daquela janela do primeiro andar. Certo? E isso está quase alinhado um pouco à esquerda da tela. E ali teria uma daquelas janelas parciais para o porão. Ela fica meio protegida ali. Também há um acesso externo ao porão que você vai ver lá do lado esquerdo da casa, que é uma forma de entrar e sair do porão pelo lado de fora, se você quiser. Se quiser sair do porão e ir para o quintal, você tem essa escotilha, que é bem comum. A gente viu isso também no caso da Karen Reed. O 34 Fairview também tinha uma dessas. Agora eu quero te mostrar algumas fotos realmente importantes. E vamos começar com a janela do quarto, ok? Essa é a janela de cima. Manchas de sangue na parte de baixo. Como foram parar ali? Bem, nós sabemos que ela cortou o pulso e a garganta, então há sangue dentro, há sangue nela. Ela não está sangrando muito, mas está sangrando. Então os promotores estão dizendo... é aqui que ela meio que se segurou na borda daquela janela enquanto estava saindo com mais cuidado, em vez de simplesmente pular, certo? Isso é importante por causa da próxima foto que vou mostrar daqui a pouco. Mas tente imaginar como seria. Como seria se alguém estivesse tentando sair por aquela janela e meio que descer pela lateral da casa? Em vez de pular tentando tirar a própria vida, porque essas são as duas versões que estão sendo apresentadas ao júri. O que as evidências nos dizem sobre isso? Com o que as evidências são compatíveis? Os promotores vão argumentar que aquele sangue é compatível com ela saindo e meio que se segurando na lateral enquanto tenta descer pela lateral da casa. Porque, como você pode ver, as janelas, elas ficam levemente para fora, com pequenos beirais acima e abaixo. Vamos olhar o topo da janela de baixo. Esse é o topo onde se vê uma pequena borda com um pouco de sangue atrás e também na borda. Se ela está pulando da janela para tirar a própria vida, haveria sangue naquela janela de baixo? Manchada do jeito que está? Ou, como os promotores estão dizendo e os promotores estão argumentando,
é que Lindsay Clancy saiu por aquela janela do segundo andar para que ela pudesse deitar no quintal e fazer parecer que pulou da janela numa tentativa de tirar a própria vida. Agora, o problema para os promotores é que, como resultado do que aconteceu aqui, ela ficou paralisada. Então eles estão dizendo que ela tentou fazer isso, mas escorregou de alguma forma e acho que caiu de cabeça e agora está paralisada. A defesa, obviamente, ainda tem a vantagem ao tentar mostrar se isso foi ou não uma tentativa de tirar a própria vida por causa do resultado do que aconteceu. Mas os promotores dizem, olhem para as evidências e manchas de sangue. Não. Ela está tentando descer pelo lado da casa, que não é tão alto quanto você pensa. E o júri viu isso na visita ao local, certo? Então eles sabem exatamente, eles puderam ver com os próprios olhos. Mas aquela mancha de sangue, o que aquela mancha de sangue te diz? Ela te diz que ela pulou ou foi se escorando numa tentativa de fazer parecer uma tentativa de suicídio, quando na verdade não era? Então essa questão de saber se a tentativa de suicídio foi real ou falsa. Então você tem o padrão de sangue, as manchas de sangue na casa, mas você também tem a própria Lindsay Clancy. Os ferimentos que ela estava sofrendo e como ela estava agindo e reagindo às pessoas que estavam tentando ajudá-la e salvar sua vida. Então eu quero que você ouça. Temos aqui o depoimento de 3 dos primeiros socorristas, falando sobre suas interações com Lindsay Clancy e também sobre suas observações. Vamos dar uma olhada. E o que você viu no quintal? O policial Hall meio que nos direcionou para o lado em direção ao portão lateral. E a partir daí nós fomos para os fundos da casa. E você viu uma mulher no chão? Vimos, sim. E você soube que era a Lindsay Clancy? Sim. Você se lembra do que ela estava vestindo? Acho que era uma calça jeans e uma regata. Ela também estava de meias? Acredito que sim. E você a examinou ou avaliou quando chegou até ela? Sim. E quais ferimentos, se é que havia algum, você observou? Ela tinha lacerações nos 2 pulsos e no pescoço. E essas lacerações estavam sangrando ativamente? Não. Pode descrever as lacerações que viu no pescoço dela? Havia sangue seco, parecia ser algo superficial, já que não havia sangramento ativo. E quanto aos cortes nela, nos pulsos bem ali? Superficial. Isso reforça exatamente o argumento da promotoria aqui. Essas são feridas superficiais. Esse cara, ele é um paramédico, alguém que atende emergências, ele é do corpo de bombeiros, então ele já viu isso antes. Isso é superficial. Não há sangramento ativo acontecendo. Ela realmente não queria tirar a própria vida. É isso que a promotoria usará para argumentar. Vamos assistir. Você diria o mesmo? Está afirmando que não havia sangramento ativo? Correto? Certo. E o que você fez, se é que fez algo para tratar esses ferimentos? Nós enfaixamos ele. Acredito que colocamos um curativo ABD, apenas um curativo estéreo no pescoço dela também. Você disse um curativo ABD ou um curativo estéreo. Isso é só um tipo de gaze ou algo assim que você coloca no ferimento? Sim. Tá bom. E então você fez isso e depois enfaixou os pulsos ou foi o contrário? Foi o pulso primeiro, eu acredito, mas nós garantimos a via aérea antes de enfaixar o pulso dela. Então, quando você chegou, ela já respirava sozinha? Ela estava. Ela estava reagindo? E um pouco. O que isso significa? Não respondia totalmente, basicamente só a estímulos dolorosos. E o que são estímulos dolorosos? Enquanto a movíamos, ela meio que recobrou a consciência conosco. Certo. E estímulos dolorosos, estímulos é quando alguém reage fisicamente ou verbalmente à dor. Sim. E então você disse que avaliou ela quando chegou lá. Você disse que verificou as vias aéreas primeiro. Está certo? Sim. E como você fez isso? Usamos um dispositivo OPA para segurar sua língua e proteger as vias aéreas. O que é um dispositivo OPA? Dispositivo plástico que deprime a língua para manter as vias aéreas abertas. Certo, então não é o tubo que desce? Não. É só algo que segura a língua para baixo. Isso mesmo. Após isso, qual foi o próximo passo? Colocamos uma máscara de oxigênio não reinalante nela e ajustamos o O2. Essa é só uma máscara facial que fornece oxigênio? Sim. E então, o que você fez depois disso? Foi aí que ouvimos o grito.
Eu só fui até o paramédico e perguntei a ele: em que eu posso ajudar? Ele disse: ela estava bem, mas continuava tirando a máscara de oxigênio, então eu só ficava colocando de volta no rosto dela. Quando você diz ela, está falando da Lindsay Clancy? Sim. E você viu uma paciente lá no quintal? Sim, vimos. Onde ela estava? Ela estava no chão com um bombeiro de Duxbury. Ela já estava imobilizada em uma prancha longa com um colar cervical. Estava inconsciente, mas respirando no chão. Você soube que o nome dela era Lindsay Clancy? Sim. Quando você fala que ela estava em uma prancha com colar cervical, que equipamento é esse? Pode explicar aos jurados? Então é apenas uma prancha longa e plana que usamos para imobilizar pessoas quando há uma possível lesão na coluna. E ela já estava com o colar no pescoço. Eles já tinham iniciado o tratamento antes da nossa chegada. Eles a deixaram completamente imobilizada na prancha longa com o colar cervical. E você notou algo nos pulsos dela, então? Sim, os pulsos dela já estavam enfaixados antes, presumindo algum tipo de lesão. Não havia nenhum sangramento ativo ou algo assim através da bandagem. Era só que os pulsos dela estavam enfaixados. Era uma bandagem branca? Sim. E então, pelo que você viu, nada estava vazando? Você viu alguma coisa na área do pescoço dela? Ela tinha algumas lacerações superficiais que conseguimos ver ao redor do colar cervical, mas normalmente não removemos o equipamento depois que ele já foi colocado. Então não investiguei além disso. Não havia sangramento ativo que eu pudesse ver, então apenas deixamos como estava. Então, mesmo com o colar cervical, não havia nada, nenhum sangue saindo do colar cervical ou se acumulando ao redor dela ou algo assim? Correto? Ela estava respirando? Ela estava... Ela reagia? Não. Ela fazia algum barulho? Ela estava gemendo e soltando sons de dor, mas não, nenhuma palavra, nenhuma resposta verbal. Você a levou para sua ambulância? Sim, levamos. Qual era seu papel ao chegar à ambulância? Eu era o técnico responsável. Então fizemos o máximo de avaliação possível sem retirá-la da prancha, para procurar outras lesões além das que o corpo de bombeiros de Duxbury já havia encontrado. Não encontramos mais nenhuma lesão. E então continuamos com o tratamento, sinais vitais e tudo mais. Na avaliação, você examinou a cabeça dela? Sim. Você notou corte, inchaço ou afundamento na cabeça dela? Não que tenhamos notado, não. E quanto aos braços dela, além da bandagem no pulso, havia algum corte, ossos quebrados evidentes ou ferimentos nos braços ou nas mãos dela? Nenhum osso quebrado evidente ou algo assim, não. Ok. Se ela pudesse andar, se não estivesse paralisada, os promotores teriam muita munição. Mas o grande fato que eles vão ter que superar é que ela realmente saiu pela janela do segundo andar e agora não pode mais andar. Então, para mim vai ser muito difícil para eles provarem para esse júri, além de qualquer dúvida razoável, se esse é o padrão certo, esse é o padrão que ela não tentou tirar a própria vida. Mas vamos ver, vamos ver. A promotoria não está cedendo nesse ponto nem um pouco. É isso por enquanto. Muito obrigado por assistir. Eu sou Vini Politan. Até a próxima. Por favor, não se esqueça de abraçar as crianças.